Vamos lá? Uma questão muito interessante que envolve o conceito de terceira lei de Newton, ação e reação. Ele diz o seguinte, que um garoto foi chamado pela sua mãe para ajudá-la a empurrar um móvel. Só que ele dá uma desculpa dizendo que a terceira lei de Newton vai impedi-lo de fazer isso. Deixa eu ler só a pergunta para você. Ele diz o seguinte, o móvel o puxará igualmente de volta, só o finalzinho dela. E assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Colocar o móvel em movimento. Aí a pergunta da questão é feita, o comando da questão. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Ou seja, a mãe vai corrigir o garoto quanto à terceira lei de Newton. Então, é uma mãe estudiosa. Item A, eu preciso ler os itens e mostrar para você onde está o erro de cada um. Item A, ele diz o seguinte, a força de ação é aquele exercida pelo garoto. Galera, o par de ação e reação não existe a primeira, elas são simultâneas. Então vamos lá, o que o garoto aqui faz? O garoto, ele provoca duas forças no móvel. Então, geralmente, um professor, ao responder essa questão, ele chamaria isso aqui de uma força de ação. Eu prefiro o quê? Pegar esses dois vetores, a soma deles, do ponto de apoio de suas mãos com o móvel, e interpretar como um só, agindo no centro de gravidade do objeto. Então, você, ao aplicar uma força agindo no centro de gravidade do objeto, você já dá o comando da questão que essa é a força de ação. Mas, na verdade, a ação que é cometida no móvel e a reação que é cometida no garoto, elas são simultâneas. Não existe uma que age primeiro. Entende? Ou seja, eu não posso afirmar que eu tenho primeiro uma para depois eu ter a outra. Não existe intervalo de tempo entre elas. As duas agem simultaneamente. Então, o par de ação e reação, por isso que nós falamos assim, para que você entenda que elas agem simultaneamente. Ok? Então, a ação ela age no centro de massa do objeto devido, é claro, à força que o garoto aplicou. Mas a reação age nesse ponto de apoio nos braços do garoto. E a reação ela age em quem? No garoto. Eu vou colocar aqui uma força e outra força porque eu tenho dois pontos de apoio. Mas a soma desses dois vetores equivale a esse em módulo. Eu vou ter aqui o meu par de reação, que eu vou chamar de F'. Mas o que é muito importante? Você perceber que a soma desses equivale a esse, em módulo. E você perceber que essas duas forças, F e a F', agem simultaneamente. Eu não tenho uma que age primeiro. Então, quando ele coloca a força de ação é aquela que age no garoto. Não. A força de ação pode ser tanto essa quanto essa, porque elas agem simultaneamente. Beleza? Item B, o que ele fala? Ele fala assim, a força resultante sobre o móvel, ela é sempre nula. Peraí, galera. Ela pode ser nula, mas sempre não. Por que ela pode ser nula, Eduardo? Bora lá. O objeto, supondo que ele está na presença de um campo gravitacional, então eu tenho presença de força-peso. Fora isso, o objeto estando em contato com o solo, ele pressiona o solo cometendo uma ação. Para toda ação, eu tenho o quê? Uma reação. E essa reação, ela é anormal. Fora isso, como a tendência de movimento desse objeto é para a sua direita nesse momento, ele aplica no solo bem aqui uma força, empurrando o solo para frente, para a sua direita nesse momento. E para toda ação você tem o quê? Uma reação agindo em corpos diferentes. A ação cometida no solo, a reação cometida no objeto. Essa reação, eu vou colocá-la bem aqui, ela é cometida aonde? No objeto, e ela é uma força de atrito provocada pela superfície no objeto. Caso essa força de atrito ela seja suficiente para equilibrar a força F executada pelo garoto, caso ela cancele a força F executada pelo garoto, o objeto poderá ficar em repouso. Isso supondo também que peso e normal se anulem, né? Então, é possível que esse objeto fique em repouso? É, mas isso não é obrigatório, como ele afirma no item B. Se você perceber, ele diz, a força restante sobre o móvel é sempre nula. Não, ela não é sempre nula. Ele está pedindo aí para você, por acaso, imaginar ação e reação se anulando. Isso não é possível porque age em corpos diferentes. Mas se a força de atrito realmente for suficiente para igualar-se à força executada pelo garoto, realmente esse objeto poderá ficar em repouso, mas não é obrigatório. Porque o garoto ele pode aplicar uma força que supere a força de atrito e pôr o objeto em movimento. Então isso torna o item B falso por causa da palavra sempre. Ok? Eduardo, item C. As forças que não
que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Peraí, as forças que o chão exercem sobre o garoto, galera, são duas forças, normal e atrito. Então o garoto, para ele empurrar o móvel para frente, ele empurra o solo para trás. Então bem aqui, ó, uma força executada no solo pelo garoto, que eu não vou colocar. Por quê? Porque ela age no solo, então ela não me interessa. O que me interessa são as forças que agem sobre o garoto ou o bloco. Então essa força executada no solo não me interessa, mas eu sei que ela existe. E para toda ação eu tenho o quê? Uma reação. Então esse garoto ele é empurrado de volta pelo solo para frente, que também é uma força de atrito, ok? Fora essa força de atrito, o objeto ele tem massa, o garoto ele tem massa, então ele pressiona o solo para baixo. Para toda ação você tem o quê? Uma reação agindo no centro de gravidade do garoto, você tem uma reação normal também. E essas forças, elas nem na mesma direção estão. Como é que pode elas se anularem? E ele afirma no item C, as forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Essas forças são o atrito e a normal. Elas não podem se anular. Nem na mesma direção elas estão. Item D. Então o item C está falso. No item D ele afirma, a força de ação é um pouco maior que a força de reação. Galera, aí você violaria a terceira lei de Newton. Eu acho que esse é o item mais absurdo. Por quê? Porque você violaria um princípio físico básico de que ação e reação obrigatoriamente têm módulos o quê? Iguais. E ele diz que um deles é maior do que o outro. Ele está dizendo que um deles é maior do que o outro, que seria a soma dessas duas pequenas forças, já que eu dividi a reação em duas. O que eu estou querendo lhe dizer aí? Que ele justifica isso para que alguns marquem a justificativa disso como sendo o movimento do bloco. Isso não é possível. Porque isso aqui é um par de ação e o quê? E reação. Ação e reação obrigatoriamente têm módulos o quê? Iguais. E para finalizar o item E, que é o nosso gabarito, que é o que ele informa. O par de forças de ação e reação não atuam em o mesmo corpo. Então a mãe diz o que para o moleque? Garoto, levanta daí e vem me ajudar. Porque um par de forças de ação e reação não atuam em o mesmo corpo. E o que é que ela quis dizer com isso? Que a ação e a reação, ou a ação e a reação, nunca poderão se anular, impedindo que o garoto crie esse movimento. Por quê? Porque a reação age no garoto, por exemplo, enquanto a ação age no móvel. E se a ação agir no móvel e ela for maior do que a força de atrito, ó, esse móvel entra em movimento. Então, como a ação e a reação, ou a ação e a reação agem em corpos diferentes, móvel e garoto, elas nunca realmente poderão se anular. O que faz realmente com que o garoto possa sim conseguir empurrar o móvel. Beleza? Então, gabarito da tua questão, item E. E a mamãe do garoto tinha total razão.